Nós temos como principal objetivo aqui estudarmos as 10 primeiras doutrinas do livro Nisto Cremos, as 10 primeiras doutrinas adventistas do sétimo dia, mediante interesse na capacitação para a prova de líder do MDA. Se você está aqui para acompanhar este conteúdo, seja muito bem-vindo. E você que não pretende fazer agora a prova de líder, mas que ainda assim quer entender um pouco mais sobre essas 10 primeiras doutrinas adventistas, que você possa estar fazendo um bom uso também deste material. Eu lembro você que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não pressupõe infabilidade ou inerrância. Ela não pressupõe que essas doutrinas estão fechadas e completas. Apenas temos aqui o status atual do voto feito pela Comissão Geral dos Adventistas do Sétimo Dia e da compreensão de um colegiado de teólogos que abordaram esse voto de forma mais extensiva. Então, te lembro, e vou te lembrar disso todas as próximas doutrinas que estaremos estudando, que nós não vamos discutir aqui neste momento essas questões doutrinárias ou buscaremos aprimorá-las. Nós vamos apenas expô-las conforme estão descritas aqui no livro Nisto Cremos. Vamos então seguir hoje com a doutrina de número 1, as Sagradas Escrituras. Primeiro eu gostaria de ler integralmente o voto que nós temos aqui, que surge no início do livro, e depois nós trataremos dos conceitos debatidos ao longo das páginas deste capítulo número 1. Nós lemos o seguinte, o voto aqui. As Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova de experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Esse é o voto que o colegiado da IAGE tomou ali em um determinado momento, uma declaração de crença, mas nós abordaremos a partir de agora como esse voto ele é discutido por teólogos da igreja. O livro Nisto Cremos, ele começa abordando o conteúdo das Sagradas Escrituras, dizendo que a Bíblia é a revelação do Deus divino, especialmente manifestada em Jesus Cristo, a figura da divindade ali como Filho de Deus. Nós temos no processo de compreensão da revelação divina, dois conceitos muito relevantes para que você compreenda, aprenda e guarde aí na sua mente. O primeiro deles diz respeito à revelação geral. Nós sabemos que Deus sempre se relacionou muito bem com os seres humanos, mas em razão do pecado, o rompimento dessa relação é tentado ali resolver, ou melhor, ele é resolvido parcialmente, né, a partir desse processo de revelação divina. O momento em que Deus se mostra para os seres humanos. A revelação geral, ela pode ser compreendida como vários canais de autorrevelação de Deus, que se manifestam em questões de assinatura de sua criação. Pense, por exemplo, na natureza, na história, ou mesmo no comportamento e na consciência humanas. Quando nós olhamos para esses aspectos da existência, nós percebemos ali algumas qualidades que nos revelam acerca de Deus. Isso nós podemos identificar como sendo essa revelação geral. Elementos que nos dão vislumbres sobre a condição divina e quem Deus é no seu relacionamento com os seres humanos. Esse tipo de revelação está disponível para todos. E ele apela constantemente para a razão humana. Os seres humanos, ao observar a natureza, eles conseguem perceber, seja por meio do seu design, da sua beleza, seja por meio da sua funcionalidade, ou mesmo de como é tão complexo esse sistema, que há ali um Criador por trás. Alguém que fez e que produziu tudo isso. Ou mesmo por meio de um comportamento humano, abnegado ou detido em uma expressão de humanidade amorosa, um cuidado diante de uma catástrofe ou algo do tipo, nós conseguimos observar essas características divinas ali, essa revelação que nos mostra vislumbres de Deus. Contudo, quando nós olhamos para este mesmo comportamento humano, nós conseguimos perceber atrocidades sendo cometidas, maldade ali presente na humanidade, ou mesmo na natureza. Percebemos que o mesmo raio de sol que vai ali iluminar as coisas, que vai
participar ali do cultivo de alimentos, é o mesmo raio que vai ali castigar uma determinada terra e trazer fome, por exemplo. Nós percebemos então que, muito embora a revelação geral ela apresente vislumbres sobre esse Deus, ela não é completa. Nós olhamos ali, inclusive, informações ou sinais confusos. Sinais que, enfim, nos mostram que existe um Deus que cria e que se relaciona, mas também existe uma outra questão por trás. Até mesmo vemos sinais de um conflito entre o bem e o mal. Vemos sinais de que há coisas boas e ruins, mas essa revelação não nos explica como esse conflito começou, por exemplo, ou não nos explica a razão deste pecado, não nos explica a razão deste mal, não nos explica nada disso. Então, na revelação geral, nós temos esses aspectos que nos mostram vislumbres da natureza de Deus, mas sem nos expressar esses detalhes. Deixa-nos, então, perguntas e respostas, pois não explica melhor, não desenvolve essas questões. É para isso que surge um outro ramo de revelação, que nós podemos chamar de revelação especial. Como nós mencionamos antes, o pecado ele limita a autorrevelação de Deus. Apenas ao olhar para a natureza ou para os seres humanos, para a história, nós não conseguimos entender completamente muitas questões. Ele, inclusive, obscurece a habilidade humana de compreender o seu Criador. É por isso que nós temos, então, na ação divina, esse objetivo de auxiliar na compreensão dessas grandes coisas, desses grandes pensamentos. É por isso que Deus ele envia, então, a partir de um meio específico, uma revelação que não permite deixar margens para discutir essas questões que nós vemos manifestadas na revelação geral. Deus, então, apresenta para nós as Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Quando no Antigo Testamento temos ali a revelação das relações de Deus por meio dos profetas, ao passo que no Novo Testamento nós temos essa revelação acontecendo pela revelação última, a maior que existe, a revelação no próprio Jesus Cristo. A Bíblia, então, ela vai nos revelar a verdade sobre Deus e vai mostrá-lo como uma pessoa que se relaciona e busca se relacionar com os seres humanos. Ambos os tipos de revelação, então, se mostram necessários. Eles permitem que nós, a partir das nossas limitações impostas pelo pecado e pela nossa própria condição como criaturas, elas não sejam ali obstáculos para a nossa compreensão e comunicação do desejo de Deus para nos salvar. Seguindo, nós podemos olhar um outro tópico que este primeiro capítulo nos apresenta, falando a respeito do ponto central das Escrituras, o seu propósito, para que ela existe e em que ela foca de fato. Nós temos muito claro que a Bíblia ela expõe essa relação que há entre a humanidade e Deus. Ela expõe a condição humana deplorável e a forma como Deus propõe uma solução para essa condição. Nesse processo, então, nós vemos que os seres humanos estão perdidos e que há salvação unicamente por meio de Jesus Cristo, que vai agir nesse processo de trazer de volta essa raça caída, né? Jesus Cristo, portanto, é o ponto focal das Escrituras. Importante que você vá guardando aí esses detalhes, essas falas, essas máximas, para o momento ali de sua avaliação. O Jesus Cristo, portanto, é o ponto focal das Escrituras. No Antigo Testamento ele é revelado como Messias, como o Salvador que viria, e nós temos aí várias e várias profecias apontando sobre isso. Cada livro vai revelando um aspecto sobre Jesus Cristo, inclusive quando nós chegamos no Novo Testamento. Jesus, então, ele vai sendo revelado ao longo da palavra, até que finalmente nós chegamos na cruz, a revelação mais íntima e última do caráter de Deus, onde nós vemos ali o seu amor dramaticamente demonstrado, o seu caráter atestado ali para nós. Enquanto Jesus Cristo é o ponto focal das Escrituras, o livro nos apresenta a cruz como sendo o mais central de todos os pontos focalizados na Bíblia. Afinal de contas, tudo que nos é apresentado ao longo desse livro converge para este momento da cruz. Ali nós temos o momento em que a inominável maldade humana é confrontada com a grandiosa e incomparável bondade de Deus. A cruz, portanto, nos revela um Deus que entrega, um Deus que permite dar seu único filho
para ser morto pelo pecado da humanidade. Quando olhamos então para a cruz e para o triunfo de Cristo no Calvário, nós percebemos ali o processo que vai culminar com a erradicação do mal. Momento em que os seres humanos finalmente serão unidos novamente com Deus e assim poderão viver mais uma vez felizes. Finalmente, nós vemos que o tema do amor de Deus, ele representa o ponto central da Bíblia. Ele vai ser apresentado ao longo de todo esse processo, especialmente demonstrado na cruz. Seguindo para o próximo tópico, falando a respeito da autoria das Escrituras, é importante que você lembre que a autoridade da Bíblia, ela se baseia na sua origem. Ela, portanto, é compreendida como sendo um livro de categoria única, disposto de forma distinta a qualquer outra literatura restante. A singularidade das Escrituras, o fato dela ser única, se baseia na sua origem e na sua fonte. Muito embora tenhamos autores humanos, seres humanos ali que descrevem e escrevem todo o conteúdo bíblico, nós precisamos lembrar que eles não são os originadores desses textos. Todos esses textos são descritos ali e recebidos por esses profetas a partir de fontes divinas. Quando nós olhamos para os próprios escritores bíblicos, percebemos que eles mesmos atestam que o Espírito Santo é a fonte de suas revelações. O próprio Novo Testamento, ele vai reiterar isso constantemente, em vários textos bíblicos, dizendo que o Espírito Santo, ele atua fortemente nas escrituras do Antigo Testamento, e mesmo na autoria das mensagens dos autores ali, dos escritores do Novo Testamento. Nós temos constantemente, então, de forma reiterada, essa informação, de que a Bíblia não é um livro humano. Ele vem por intermédio da revelação de Deus, manifestada ali e entregue pelo Espírito Santo. Deus, portanto, escreveu a Bíblia com o auxílio das mãos de outros, com o auxílio de mãos humanas. Mas ele escreveu. Há um processo ali de auxílio de cerca de 40 pessoas. Todo o texto bíblico, desde o seu primeiro livro até o último, é escrito ali ao longo de mais ou menos 1.500 anos. Em todo caso, quando nós olhamos para o texto bíblico, é importante que você se lembre que Deus é o autor da Bíblia. Ele é a fonte e o autor da Bíblia, mesmo que auxiliado pelos escritores humanos. Logo mais nós falaremos um pouquinho mais a respeito disso. Aqui entra um outro conceito relevante para que você se prepare aí e entenda muito bem essa doutrina, o conceito de inspiração. Quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente lá para o texto de 2 Timóteo 3,16, nós temos a fala de que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra aqui inspirada, ela é uma tradução da palavra grega theopneustos, uma palavra que pode ser traduzida como inspirada, mas ela tem um sentido ali literal de proveniente do fôlego ou soprada aqui por Deus. Deus, então, ele inspira, ele sopra, ele fala essa verdade à mente das pessoas que ele escolheu para registrarem o conteúdo da verdade. Portanto, essas pessoas elas são convidadas a expressar essas verdades a partir de suas próprias palavras. Inspiração, portanto, é a forma como Deus comunica a sua verdade eterna para as pessoas e especialmente vindo a partir de um profeta. Esse processo, portanto, dessa revelação é chamado de inspiração. Nós podemos pensar um pouco a respeito desse processo. E nesse aspecto é possível que haja alguma distinção entre a doutrina adventista e várias outras. Porque quando nós olhamos para esse momento de inspiração divina, nós não compreendemos Deus mexendo ali, interferindo nas palavras humanas e nos detalhes desse registro. Ao contrário, Deus, ele assume ali esse coautor humano, esse indivíduo que vai auxiliá-lo nesse processo de inspiração. Ele assume essa pessoa, esse profeta, com todas as suas limitações e imperfeições de sua linguagem humana. E então ele revela assim a sua vontade. Os homens, portanto, e não as palavras é quem forem inspirados. É importante que você guarde isso na sua mente.
Não são as palavras da Bíblia que foram inspiradas por Deus. Foram os homens que as escreveram. Portanto, esses homens, eles são convidados para escrever com o seu próprio estilo, com sua própria característica e suas qualidades, as verdades que Deus está ali comunicando para ele, inspirando, soprando em sua mente. Algumas vezes, Deus ele dá ali ordens para que eles escrevam exatamente o que ele disse ou mostrou. Isso é verdade. Em outros momentos, contudo, Deus também apresenta eles uma realidade, uma história, um momento, ou mesmo uma ação no céu, e ele ordena que eles escrevam ali o que eles ouviram. Em todo caso, eles têm a liberdade de escreverem com o seu próprio estilo. É importante que você se lembre, portanto, que uma inspiração genuína e real, ela não vai obliterar, não vai acabar com a individualidade, com a personalidade, com as características de cada indivíduo, de cada profeta. Um exemplo disso, ele é apresentado aqui para nós como a relação entre Moisés e Arão ali no início do Êxodo. Não sei se você se lembra, Moisés ele não falava bem e ele pede ajuda para Deus e Deus envia Arão, seu irmão. Então é dito aqui em Êxodo 7:1 que Moisés serviria como se fosse Deus e Arão o seu profeta. Moisés diria as palavras e Arão as reproduziria para o faraó. Portanto, é importante que você se lembre que a Bíblia, isso pode parecer errado, mas não é. A Bíblia não é a maneira de pensar e de se exprimir de Deus. Ela não é a forma de pensar e de se exprimir de Deus. Porque os escritores bíblicos, eles não foram apenas instrumentos, ou melhor, não foram apenas penas de Deus, não foram apenas ali as canetas que Deus usou para escrever. Eles foram instrumentos usados por Deus para revelar a sua vontade a partir das suas próprias palavras. Deus então não atua nas palavras humanas, apenas para deixar muito claro, mas na própria pessoa. Em razão disso, a mente divina, ela acaba fundindo com a pessoa humana. A vontade de Deus, ela é combinada com a mente e a vontade humana. E aí nós temos como produto o texto bíblico. Uma exceção para isso são os 10 mandamentos. Quando nós temos ali o escrito de Deus a partir de seu próprio dedo, né, como a Bíblia ela vai descrever. Contudo, volto àquela declaração antes que parecia um pouco errada, mas está correta. Mesmo os 10 mandamentos não são a própria expressão da mente, da vontade ou da maneira de pensar de Deus. Porque elas são limitadas à linguagem humana. Entendeu essa questão? Mesmo os 10 mandamentos são limitados a uma linguagem humana. Então, muito embora eles sejam completamente verdade, completamente vontade de Deus, eles são apenas ali uma descrição limitada a quem nós somos. Uma ilustração que talvez te ajude a entender isso é você pensar em um doutor em matemática, explicando ali as operações básicas para uma criancinha. Ele conhece muito mais, ele sabe muito mais, e quando ele vai ali apresentar, ele vai diminuir todo o seu conhecimento para tentar comunicar algo. É como se fosse isso, Deus diminuindo o seu conhecimento, diminuindo quem ele é, para comunicar-nos algo. Então ele apresenta para nós a revelação. A Bíblia, portanto, pode ser compreendida como sendo a expressão humana da vontade divina. Entendeu? É a vontade divina expressa em linguagem humana. Importante que você se lembre disso. Quando nós pensamos, então, nos escritores bíblicos, nesse processo de inspiração, lembre-se que a Bíblia ela não explica como esses escritores, esses profetas foram escolhidos. Ela não nos fala quais são os critérios utilizados, embora nós vejamos que não são a partir os critérios não são baseados em talentos naturais, especificamente. Até porque nós temos uma variedade muito grande de profetas com talentos, qualidades e capacidades muito distintas. Outro ponto relevante é que a revelação dada a esses profetas não converte necessariamente aquela pessoa, ou sequer lhe assegura a vida eterna. O fato dele ter essa função não torna ele alguém santo. Os autores bíblicos, portanto, humanos, né, eles ainda possuem natureza pecaminosa. Eles ainda vão continuar no mesmo processo de salvação que eu e você, da mesma forma.
A inspiração, portanto, ela precisa ser compreendida nesses parâmetros. E principalmente entendida não como uma iluminação de Deus, não como uma orientação divina, mas como a expressão de sua vontade, embora registrada em linguagem humana. É importante que você veja a distinção disso. Nós, constantemente, quando vamos estudar a Bíblia, nós somos iluminados pelo Espírito Santo para entendê-la, para compreender a sua vontade. Mas quando o profeta ele vai escrever a revelação, ele não é apenas iluminado a entender algo, ou orientado. Ele recebe ali, ele é inspirado, ele recebe essa inspiração para refletir ali e escrever a vontade divina, mesmo que ele não a compreenda. Esse é um ponto relevante. Às vezes mesmo os profetas bíblicos, eles não compreendem o que eles estão comunicando. Mesmo a resposta desses profetas, ela varia muito diante dessas incompreensões. Nós temos momento quando o profeta fica perplexo diante daquela revelação. Outras vezes ele vai pesquisar ainda este conteúdo para tentar entendê-lo a partir do restante da Bíblia. Outros momentos eles ficam temerosos, eles também argumentam com Deus sobre isso, tentando entender o que está acontecendo. Esses profetas, portanto, eles participam desse processo de revelação, mas eles continuam sendo humanos e participando do processo de salvação como eu e você. Se pensarmos na noção de método e conteúdo da inspiração das Escrituras, outro tópico que aparece aqui para nós, é dito aqui no livro, né, que quando olhamos para a Bíblia, vemos dois métodos principais de revelação. Frequentemente, então, são usadas visões e sonhos. Sonhos que, por vezes, são chamados também de visões da noite na Bíblia. Então, em momentos quando estão acordados ou dormindo, Deus revela algo para esses profetas. Outras vezes também, Deus ele fala audivelmente, ele fala ali de forma quase que pessoal. A pessoa ouve ali o ser divino falando, né? Ou mesmo através de impressões íntimas, aquele sentimento ali no coração do profeta. Nós vemos também Deus se revelando através de representações simbólicas, quando ele manda, olha, para o profeta, toma tal coisa, faz isso e aquilo, e assim você vai entender a minha mensagem. Nós temos, outros momentos, visões sendo apresentadas a partir de instruções que são acompanhadas ali nesse processo. Então nós temos a visão e uma instrução depois dada de como lidar com essa visão. Em outros momentos nós temos inclusive a descrição de eventos que estão acontecendo em outro lugar. A apresentação desses eventos. Outros momentos o profeta ele é levado até um determinado local para presenciar aquilo e depois registrar. Os métodos, então, eles são variados, embora os principais sejam esses dois, visão e sonho. Mas nós temos aí, nessa listinha, que é bom você revisitar depois, representações simbólicas, visões acompanhadas de instruções orais, registros ali quase audíveis daquele momento, ou apresentação de eventos em outros lugares e a própria vivência do profeta naquele evento, né, naquela visão. Quanto ao conteúdo, nós temos aqui basicamente dois tipos de conteúdo. Podem ser narrados e apresentados eventos futuros em um processo de inspiração, nós temos aqui as profecias, ou podem ser apresentados também eventos históricos, sejam eventos vividos pelo profeta, que ele experienciou ali de fato, ou eventos ali que ele coletou a partir de registros históricos. Quando nós pensamos nessa questão da relação entre inspiração e história, é importante que você entenda que mesmo quando o profeta ele vai pesquisar e buscar nos registros históricos esse conhecimento revelacional, até aí, neste momento, nós temos a orientação divina. O processo de inspiração, ele está ali acontecendo até nesse processo de pesquisa. Todas as informações, portanto, que chegam até o escritor, elas chegam por intermédio da orientação do Espírito Santo. Isso é muito relevante porque nós compreendemos que é a partir da inspiração divina que a Bíblia ela se torna confiável e autorizada. É a partir do fato de Deus estar conduzindo o processo que nós podemos confiar no texto, confiar no que está ali. A Bíblia, então, revela o plano de Deus para nós, né, para a humanidade, em sua dinâmica relação com os seres humanos caídos. Ela não vai apresentar as vontades divinas a partir de doutrinas abstratas.
Então você não tem ali uma espécie de unisto cremos na Bíblia. O que você tem é a revelação de Deus continuamente com a pessoa humana. E nessas relações nós conhecemos Deus, conhecemos sua vontade e como Ele quer que nós vivamos. Então entenda que a autorrevelação de Deus está intimamente relacionada com os acontecimentos narrados na Bíblia. Portanto, o Nisto Cremos ele vai argumentar que a confiabilidade dos dados históricos é extremamente importante para a compreensão da Bíblia. Portanto, quando olhamos para o texto bíblico, precisamos entender aqueles registros como sendo históricos, já que é na história do seu relacionamento com Israel que Deus ele vai se apresentar e se revelar para nós. Essa história, portanto, ela é acurada e objetiva e ela é baseada na perspectiva divina. É Deus quem conta a história, mesmo que os seres humanos estejam ali registrando. Todos os eventos que aparecem na Bíblia, portanto, eles são significativos. A Bíblia é muito econômica. Ela não se preocupa em colocar questões supérfluas. Eles são significativos tanto para o passado quanto para o presente. Eles servem, portanto, como tipos ou exemplos de situações que também acontecem no cotidiano. Por isso é tão relevante para nós estudarmos a Bíblia, porque a partir desses registros nós conseguimos entender e viver de acordo com a vontade de Deus, nos momentos que vão ocorrer na nossa própria vida. Perceba, portanto, que nesse texto bíblico encontramos o registro do caráter de Deus, apresentando ali como ele vai conduzir a raça humana rumo à salvação. Outro ponto relevante para entendermos a confiabilidade do registro divino da Bíblia é olharmos para as biografias das personalidades, dos personagens do texto. São biografias muito reais, muito humanas. Tanto as virtudes quanto as fraquezas dos personagens são apresentados. Seus pecados são apresentados tanto quanto os sucessos. Algo que não costuma acontecer, especialmente na literatura antiga. Nós temos então esses indivíduos sendo apresentados completamente. Não há nenhum encobrimento. Todos eles são ditos como indivíduos, personagens reais. É importante então que você se lembre disso, que as narrativas bíblicas, elas são tidas como históricas por aqueles que registraram o texto bíblico. Não são símbolos ou mitos. É evidente que nós sabemos que existem parábolas ali, histórias claramente inventadas por quem está falando. Mas no momento em que há pressuposto de historicidade, de algo que realmente aconteceu, nós precisamos entendê-lo assim, não como símbolos ou mitos. O próprio Jesus aceitou esses registros como históricos, validando ali o texto bíblico, sendo espiritualmente relevantes e verdadeiros. A Bíblia, portanto, ela não vai ensinar que existem graus diferentes de inspiração ou de revelação. Tudo aquilo foi revelado e inspirado por Deus. Chegando aos últimos detalhes, dessa doutrina, falando a respeito da exatidão das Escrituras, nós conseguimos ver que Deus ele não tem um interesse muito grande em preservar a forma ou modelo dos escritos bíblicos, desde que as ideias e os conceitos, as doutrinas que estão ali manifestadas sejam preservadas. A verdade, portanto, e sua preservação é o ponto focal de Deus. Quando nós olhamos os manuscritos, os originais antigos, os textos antigos, nós percebemos esse processo. Deus ele mantendo a verdade e as ideias intactas, mesmo que algum outro erro de cópia, de tradução, seja evidenciado. Muitos erros, supostos erros, são apresentados como tendo sido desmistificados ou retirados, dali desse escopo, sendo apenas uma compreensão equivocada dos eruditos e estudiosos que estavam estudando ali esses originais. Mas ainda assim nós conseguimos encontrar pequenas discrepâncias nas cópias e traduções dos textos bíblicos, embora Deus tenha atuado constantemente para que a verdade ela seja mantida. Vemos exemplos disso inclusive na Bíblia, quando ele vai seguir ali o profeta e orientá-lo a mudar a sua versão, já que ele estava equivocado naquele momento.
Então nós não devemos permitir que essas supostas discrepâncias ou esses momentos ali de falhas tirem a nossa confiança nas Escrituras. Na maioria das vezes, elas apenas representam as nossas incapacidades humanas, seja as nossas de compreender ou as incapacidades de copistas do passado. E que Deus vai mantendo ali, vai aceitando, desde que as suas verdades e ideias não sejam manipuladas. O ponto que é montado aqui, apresentado, é que um cumprimento das profecias vai atestar a veracidade das Escrituras. E lembre-se que o próprio Jesus, quando veio aqui na Terra, ele confirmou ali a confiabilidade de todo o Antigo Testamento, ao menos, seguindo ali e conduzindo o processo do Novo. Nós entendemos, então, que a Bíblia ela tem sido preservada com exímia e miraculosa precisão, no que diz respeito às suas ideias e suas verdades. Inclusive, quando olhamos ali para os manuscritos do Antigo Testamento, especialmente registrados ali e encontrados no Mar Morto, no próximo ao Mar Morto, melhor dizendo, nas cavernas de Qumran, nós percebemos ali que ainda há um cuidado mesmo no processo de transmissão e das cópias. Falando a respeito da autoridade das Escrituras, como já dito, a Bíblia ela é entendida como autoridade porque ela vem de uma origem, de uma fonte divina. A Bíblia, então, é a palavra escrita de Deus. Ela, o tempo todo, reivindica isso. Vai dizer que suas mensagens são a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que os profetas eram mensageiros do Senhor. Por vezes, as mensagens são iniciadas como assim diz o Senhor. Portanto, quando nós olhamos para o ser humano no papel do profeta, nós vemos que, por vezes, ele assume um plano oculto. É como se ele estivesse apenas por trás de algo, sendo que, na realidade, Deus é o agente direto da revelação. Deus, ele inspira o ser humano e o ser humano escreve. Mas, no fim das contas, essa mensagem ela é de Deus. O profeta é um instrumento dessa mensagem. O Senhor é visto, portanto, como esse agente direto, ao passo que o profeta é o agente indireto dessa revelação. Pedro, ele vai classificar não apenas o Antigo Testamento como Escritura, mas inclusive os escritos de Paulo. Ele vai falar das palavras de Cristo como Escritura, e Paulo vai reiterar isso constantemente, colocados então ali os textos do Novo Testamento em pé de igualdade, como revelados tanto quanto os textos do Antigo Testamento. O próprio Jesus, como já dito, ele salienta a autoridade das Escrituras, dizendo constantemente o está escrito, confirmando a sua confiabilidade. Ele coloca a Bíblia acima de qualquer tradição ou pensamento humano. Constantemente ele vai reprovando os líderes judeus, lembrando a eles que eles deveriam conhecer mais das Escrituras e não se desviarem delas. Jesus, ele apela constantemente para que as pessoas estudem a Bíblia, porque ela apontava para ele próprio. As mais vigorosas reivindicações de Jesus, elas se baseiam nos cumprimentos das profecias bíblicas. E sem reserva ele aceita as Sagradas Escrituras como um conjunto de verdades, uma revelação objetiva que guia a humanidade de fora do pecado para a verdadeira luz do conhecimento do Criador e do Redentor Jesus, que culmina ali na salvação. Então perceba que o próprio Cristo, ele constantemente vai manter a necessidade de vermos esse texto como algo autorizado, importante e relevante para a nossa vida. Quando nós pensamos, inclusive, no papel do Espírito Santo e na forma como ele atua nesse processo de revelação e de autoridade desse texto, nós vemos que o Espírito, ele constantemente está atuando ali na revelação divina, seja inspirando o profeta ou mesmo iluminando o crente. O processo de iluminação, ele acontece todas as vezes que eu e você vamos estudar o texto bíblico. O Espírito Santo atua ali para que compreendamos as vontades e as verdades divinas. Portanto, nós podemos entender que somente por meio da iluminação promovida pelo Espírito Santo, podemos entender e obter uma perspectiva correta de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, não conseguimos entender a Bíblia como ela de fato deve ser compreendida. Por isso temos a prática de orarmos, antes de estudarmos a Bíblia. As Sagradas Escrituras, portanto, e o Santo Espírito Santo não podem ser desvencilhados, separados de fato.
Afinal de contas, foi por intermédio dele que a Bíblia foi relevada e é por intermédio dele que nós compreendemos as vontades de Deus, as verdades divinas e as colocamos em prática na nossa vida, mudando quem nós somos. É importante que você se lembre que a autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras, vai variar muito a partir da forma como você a entende. Se você entender a Bíblia como sendo um conjunto apenas de testemunhos ou de histórias humanas, sejam elas simbólicas ou reais, a Bíblia ela vai perder muita influência na sua vida. Agora, se nós a compreendermos como ela de fato diz que é, como sendo ali o processo de revelação de Deus, como sendo ali, de fato, a entrega histórica, real, da vontade de Deus na sua relação com os seres humanos, a Bíblia ela nunca perderá a sua força. Até porque o único exercício lógico e consequente disso é nós olharmos para esse texto e buscarmos estudá-lo, passarmos tempo com ele. Afinal de contas, trata-se aqui da vontade de Deus, da vontade do ser que nos criou. Tratando a respeito ainda desse contexto, um último ponto que os autores aqui do Nisto Cremos trazem para nós é a respeito do escopo da autoridade escriturística. Por vezes nós vemos sendo manifestadas ali ou argumentadas a existência de contradições entre as escrituras e a ciência. É importante que você entenda, contudo, que, segundo essa visão doutrinária, a incapacidade de harmonizar as escrituras com a ciência advém apenas de uma compreensão imperfeita, tanto da ciência quanto das escrituras. Às vezes esperamos das escrituras algo que ela não se compromete a fazer. E às vezes não compreendemos a ciência da forma profunda como deveríamos. Então, se algo há de distinto entre ambas, ou você não está compreendendo as escrituras, ou não está compreendendo a ciência, ou ambas. Toda a sabedoria humana, portanto, está sob a autoridade das escrituras, é argumentado aqui. As verdades bíblicas são a norma pela qual todas as demais ideias devem ser provadas. As verdades, não as nossas interpretações equivocadas da Bíblia. Isso é um ponto relevante. A Bíblia, então, ela não encontra-se sujeita a padrões humanos. Ela não deve ser julgada pela ciência, não deve ser julgada por nada, porque ela é a palavra de Deus, é a Bíblia que deve julgar tudo, e julgará finalmente. As pessoas serão julgadas com base nela. As Sagradas Escrituras, portanto, possuem autoridade sobre tudo, inclusive os dons espirituais, mesmo o dom de profecia e de falar em línguas. Paulo falava isso em 1 Coríntios 12. O Espírito Santo, sendo prometido para nós, ele nos é dado não para retirarmos a Bíblia da sua base autorizada. Não, eles são testados, os dons dados pelo Espírito são testados pela Bíblia e são mantidos por meio dela. Finalmente, tratando a respeito da unidade das Escrituras, nós temos que nos atentar ao fato de que quando lemos a Bíblia de forma superficial, poderemos pensar que não há ali uma unidade, porque a nossa compreensão também será superficial. Se nós lermos de forma descuidada a Bíblia, pensaremos que são narrativas isoladas, soltas, separadas. Mas não é isso. A Bíblia ela apresenta uma unidade completa do seu início ao fim. Não uma unidade monótona, chata e ruim de se ver, mas uma unidade rica e colorida de diversidade, complexa e completa. Uma unidade que apresenta uma relevância universal, que se mantém ao longo de todos os tempos. Deus, portanto, ele não se revelou de forma ininterrupta, apresentando ali um testemunho que vai do início até o fim por uma única pessoa. Ele vai se revelando de forma gradativa, constante. Ele vai se revelando de pouco em pouco naquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Ainda assim, mesmo nesse contexto de revelação progressiva, nós vemos uma harmonia muito clara entre o Antigo e o Novo Testamento. Mesmo que essas revelações elas não sejam ininterruptas. Deus ele vai mantendo essa harmonia e essa unidade, rica em diversidade. Afinal de contas, o autor é o mesmo. Foi Deus quem revelou tudo. Dentre todos esses conceitos, é importante que você olhe para o texto bíblico e se lembre dele como a palavra de Deus. São muitos pontos para você pensar e você poderá revisitar essa aula, essa
essa exposição todas as vezes que você quiser. Mas lembre-se de forma muito especial de que falamos aqui a respeito da Bíblia como sendo a nossa base de fé, a nossa base de prática. Você como cristão, você como um temente a Deus, deve tomá-la como o seu manual também. E aí fica um convite que não se encontra aqui no livro Nisto Cremos, mas que fica para você. Passe tempo com esse texto. Passe tempo com a Bíblia. Afinal de contas, nós compreendemos que ela é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, vale a pena passarmos tempo com ela. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima doutrina, quando falaremos a respeito da Trindade. Boa preparação para você.